Bom dia! Olá, querida comunidade da Escola Cotidiana. É um prazer começar essa conversa com todos vocês. O pessoal tá chegando, entrando devagarinho. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Isadora. Bom dia, Gui, Priscila. Joia! O pessoal vai chegando, eu vou apresentando a proposta hoje da nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente já chama os pais para compartilharem conosco esse momento. Bom dia, Rô! Um beijo! Bom dia, Ingrid! Coisa boa! Ari, bom dia! Anne, querida! Que legal! Bom dia, Anne! Então, pessoal, hoje é uma manhã muito amorosa e muito especial, porque pensamos em compor um momento aberto de partilha das famílias sobre os desafios, as vivências, as aprendizagens, as bonitezas, inclusive as coisas cômicas, né, do isolamento social que nos impôs algo tão sério e tão grave, que é a restrição da interação e da convivência, especialmente quando a gente pensa nas crianças, né? A gente costuma dizer como que a gente pensa uma infância sem brincar com os amigos. Isso é muito duro. Ao mesmo tempo, né, como que a gente honra e faz valer e cria memórias interessantes desse tempo do isolamento social dentro das nossas casas. A gente escuta muito um provérbio africano que eu acho que vale hoje para a gente poder trazer, que diz assim: nós precisamos de uma aldeia para educar uma criança. E a Escola Cotidiana de Porto Alegre, ela é uma aldeia. Ela é uma escola que trabalha muito forte o senso de comunidade escolar, de integração com as famílias, com os vizinhos, de circulação pelos espaços do bairro. Então, é uma escola de portas abertas, que faz a sua festa junina na rua, que incentiva as crianças a caminharem a pé pelo bairro, que vai aos parques que se localizam perto da escola, e uma relação muito próxima com as famílias. Então, viver esse momento nessa circunstância é de uma delicadeza imensa, né? Ao mesmo tempo, a gente tem aprendido muitas coisas diferentes que a gente não imaginava e tem feito trocas com as famílias muito interessantes, muito bonitas também nesse processo. E algo que a gente tem também entendido como função social da escola nesse momento da pandemia, do isolamento social, é o Me Ajuda a Olhar, bem resgatando o poema do Eduardo Galeano, que um pai vai mostrar o mar pela primeira vez para um filho. Um poema que a gente também escuta muito, mas ele é tão lindo que vale a gente trazer muitas vezes. E o pai chega na beira do mar e aí quando vai mostrar o mar para o filho, aquela criança se encanta e olha a imensidão do mar e diz: pai, me ajuda a olhar. As crianças são uma imensidão. E se a gente puder compartilhar os olhares para o desenvolvimento delas, as investigações, as curiosidades, o modo de olhar o mundo, né? Como diz Leonardo Antunes, o teu olhar melhora o meu, o olhar delas melhora o nosso olhar. E elas têm nos ensinado muito nesse processo. Então a escola também compartilha o olhar junto com as famílias e a gente olha juntos, né? Contempla juntos também essa maravilha da infância e a delicadeza de cada criança e a descoberta de cada criança. E nós entendemos também na cotidiana que escutar as famílias é escutar as crianças. Uma criança ela não está descolada dos seus ambientes comunitários, escolares e familiares. Então, quando a gente também escuta as famílias e compartilha, não com todas as respostas, porque o nosso objetivo não é dar todas as respostas, porque a gente não as tem, mas que a gente possa fazer juntos perguntas que sejam perguntas que honrem essa infância, né? Que olhem também com amorosidade para essa infância e possam auxiliar naquilo que for do nosso alcance a criar ambientes mais saudáveis para todos que estão ali. Não sem desafios, porque são muitos. Então, hoje conosco nós teremos 3 famílias, a família do Joaquim, a família da Catarina e a família da Olívia,
compartilhando conosco um pouco das vivências da casa. É um bate-papo, gente, então vocês podem colocar também as perguntas de vocês, colocarem, né, algumas coisinhas aqui no dúvidas, compartilhamentos nos nossos comentários. Caso tenha algum problema de conexão, que às vezes o Instagram nos apronta umas peças nesse sentido, que eu vou precisar desativar os comentários. Mas a princípio a gente deixa eles ligados para, acho que vai dar tudo certo, tá bem? Então vou começar com a família do Joaquim, com a Alexandra e o Leandro. Vou chamar eles aqui para entrar na live. Vamos ver. Pronto. Daqui a pouquinho eles já estão entrando. Olha, já tem uns comentários bem legais aqui, ó. Que bacana. Muitos estão abrindo o olhar para essa nova oportunidade que podemos oferecer aos pequenos. Ah, que bacana, é verdade. Concordo, Elizabeth. Eu não me apresentei, né, gente? Eu sou a Bianca, psicóloga, e faço assessoria permanente à escola cotidiana. Esperar um pouquinho. Conexão, a Ali já deve estar entrando. Tem várias escolas aqui conosco. Coisa boa. Outros pais da Coach também. Oi, Ana. Bom dia. A Ana Carolina também. Que bom. Vou tentar de novo chamar a Ali aqui. Um pouquinho de paciência. A gente tenta chamar. Ali, pede para entrar de novo. Bianca chama o Og Og. Que é isso, Og Og, Priscila? Vamos tentar de novo a Ali, senão a gente inverte a ordem aqui das famílias. Ah, obrigada, Matheus. Ah, é o pai do Joaquim, é o Instagram dele. Tá bom. Vou pedir para ele me pedir para entrar, então. Leandro, solicita a entrada aqui na live. Vamos ver. Uhum. Mais um pouquinho. Eu não estou achando o Instagram do Leandro. Vou pedir para o Leandro solicitar. Aqui, achei. Vamos ver. A gente vai devagarinho, vai dando tudo certo. Oi, Fran, bom dia. Ana, bom dia. Esperar um pouquinho, acho que o pai do Joaquim tá entrando na conexão. Com certeza, uma quarentena com crianças pequenas é muito diferente do que uma quarentena sem crianças pequenas ou adolescentes. Lá em casa somos eu e a minha filha, mas ela já tem 18 anos, vestibulanda. Dava uma outra live para conversar um pouquinho só sobre como é esse momento com um adolescente em casa, prestes a vestibular. Não está entrando do Leandro. Eu vou inverter, então, a ordem. Paulo, vou chamar vocês, tá? E depois a Ali entra. Pode ser? Vou chamar, então, os pais da Catarina, o Paulo e a Juscelie, para compartilhar conosco. Depois eu chamo a Ali.
Vamos ver. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom, queridos. Tudo bem? Ah, Aí, ó. olá, bom dia, 18. Catarina. Saudade, que saudade. É. Então, queridos, nos contem um pouco a primeira live de vocês, ou foi participar de alguma outra? Primeira live? É. Não, Olha, nessa quarentena até isso, né? A gente estreia no mundo live. as primeiras lives, é. Mundo E Live. no Então, Instagram mais ainda, porque o Instagram a gente usa só para acompanhar a escolinha, né? sim, Então, de resto, nunca tinha usado o Instagram para mais nada. Então, olha só. altas estreias. Que legal. Então, queria dizer, a palavra está com vocês. Nos contem um pouco, e para as famílias da gente, para as famílias da Coach, né, e que fazem parte da nossa comunidade escolar também, como é que vocês estão sentindo esses 7 meses de isolamento? O que foi mais complexo nesse momento? O que vocês teriam a nos compartilhar? E a gente vai conversando. Quer começar? Não. Bom, primeiro que tu falar 7 meses já dá um susto, né? A gente nem percebe a extensão das coisas quando vai vivendo assim, né? Um dia após o outro, assim, né? A gente brinca que é o dia da marmota, né? Que parece que todos os dias são iguais, porém sempre, né? Sempre acumulando um pouco mais enfim, de toda essa ansiedade gerada pela pandemia, enfim. Quando a Priscila nos convidou para participar da live, né? E aí depois você nos deu as instruções aí para essa participação, uma das coisas que eu comecei a pensar, né, no que a gente teria para dizer, né? E uma das coisas que eu lembrei, e tem a ver com o que você estava falando no início também, você falou do ditado supostamente africano, né? Mas que é um dizer bastante comum, né? Eu lembrei de um dizer muito comum entre os Caingangue, que diz que família é quem está próximo ou quem cuida, né? O resto é tudo parente, Uhum. né? Eles têm esse entendimento, né, de que todos os Caingangue do mundo são parentes, né, e têm uma relação, mas a relação família, a relação familiar é aquela com quem está próximo, né, afetivamente, está cuidando, etc. E a gente tem sentido isso na medida em que a pandemia nos obrigou, e obrigou todo mundo, né, a reconfigurar um pouco o seu cotidiano e justamente também obrigou a reconfigurar essas relações, né, mais regulares, né, com quem que a gente tem relações regulares. Principalmente por esse imperativo, né, por essa obrigação de a gente estar em casa, né, que é o espaço doméstico, né, na nossa sociedade, na nossa cultura, é o espaço da família, né, nuclear, enfim, por excelência, né? Então, muito por conta da pandemia, a gente tem estabelecido relações com outras pessoas, outros atores, vamos dizer assim, do nosso cotidiano enfim, que não é como era antes da pandemia, né? Então a gente teve, por exemplo, assim, um aumento do contato, por exemplo, com uma vizinha aqui do prédio onde a gente mora, né? A Catarina, inclusive, tá numa relação de adoração com ela, porque ela tem uma gatinha que a Catarina gosta de visitar, dar comida para a gatinha, enfim, tem uma relação assim especial, né? Desenvolveu isso. E também com algumas pessoas com as quais a gente normalmente teria uma relação simplesmente comercial, vamos dizer assim, que agora são pessoas que fazem parte um pouco desse cotidiano também, né? Pessoas que a gente conhecia porque é dono de um restaurante que a gente ia de vez em quando, né? A Camila da Quitanda, que é fornecedora da Cotidiana também, que a gente está recebendo a feira dela também. Ela disse, inclusive, que ia assistir a live, não sei se ela está por aí.
mas que também são pessoas que a gente vê regularmente, né, toda semana, a cada tantos dias, e que estão dentro do nosso cotidiano, né? Talvez elas já estivessem de alguma forma antes da pandemia, mas agora isso está evidente para a gente está sentindo isso, né? Bom, e junto com essas relações tem várias outras pequenezas, vamos dizer assim, né? A gente tem observado aqui, tem uma obra aqui do lado do nosso prédio, e tem dois gatinhos que ficam passeando pelos andaimes da obra, né? E eles também já viraram uma cena familiar, vamos dizer assim, né? A gente já aguarda eles todo dia para bater um papo ali, dar uma visualizada, né? São essas, acho que são miudezas assim do cotidiano, né? Que fazem a gente pensar um pouco, né, no que é essa vida em família, como é que a gente se organiza em função disso, né? E como também essa situação de quarentena teve um certo impacto sobre isso, né? Porque não é que a gente tenha rompido, né, relações com as pessoas da família, né, da família consanguínea, assim, mas né, a gente está numa situação diferente, né? Então enfim, é interessante por esse lado, né? Tem todo um lado trágico, vamos dizer assim, da pandemia, mas a gente acaba aprendendo alguma coisa com isso também. Pensando que talvez os gatinhos, né, da vizinha, os gatinhos do andaime, não tivessem nem tempo de ser olhados e conversados, e esse diálogo com eles ter surgido né, no outro contexto de vida que a gente estava, de corre, trabalha, volta, né? Então também criar essas outras oportunidades de diálogo, de né, valorizar esse cotidiano, eu acho que é a nossa potência de saúde nesse momento, né? Onde é que a gente vai encontrar sentido dentro das possibilidades do microcosmos da nossa casa, né? Uhum. Isso mesmo. Uhum. E as histórias que percorrem disso, né? A imaginação que ela inventa dessas coisas, assim. A vizinha faz comida e bate aqui, cozinha alguma coisa, e ela é toda assim, performática, então ela manda uma mensagem antes para saber se a Nina está disponível, aí toca na porta, corre, tudo cria né, uma sensação assim, uma história para ela. Ela fica imaginando, agora ela está muito interessada nas bruxas, nos seres os monstros, que ela tem os monstros, então ela começou a contar muita história, assim. Esse período é um momento que a gente tem visto ela imaginar coisas diferentes, né? Ao mesmo tempo que ela está muito presente, assim, entendendo várias coisas que a gente está vivendo. Agora ela começou a externalizar mais uns medos de que a gente saia, ao mesmo tempo que ela também já entendeu que se a gente passear de bicicleta não dá para parar no parquinho, então ela já me impede, ela fala que no parquinho não dá para ir no momento. Então, assim, ela já começou, ela já brinca com os brinquedos que ela inventa, seja os botões que ela ganhou, seja as peças de xadrez que tem por aí, e ela já externaliza as coisas que ela está sentindo a partir desses brincares, né? A gente percebeu que ela quer muito pra praia, né? Eu achei que antes era porque ela via as fotos do Cris indo, né, na praia. Mas aí ela tem uma prima que vai pra praia, então aí os brinquedos dela todos vão pra praia, né? Então a gente tá vendo que ela tá se expressando de outra forma. E uma coisa que tem um impacto muito grande ultimamente, assim, ela sempre foi muito afetiva, assim, muito, né, de dar beijo, de fazer carinho, mas ultimamente, assim, o apego é uma coisa muito, assim, tem que dormir junto e dormir junto agarrado no pescoço, né? Coisa que, né, que eu fico um pouco preocupada, assim, que eu acho que né, não sei, a gente tem o medo de não estar passando, deixando a criança insegura, sabe, de estar com né, com esse apego, mas ao mesmo tempo é tão gostoso, mas aí eu já começo a pensar no a posterior, né, como sempre antecipando. Eu já penso, meu Deus, o que que vai ser se antes já era muito difícil ir trabalhar, ter que deixar a criança, o que vai ser depois que isso terminar? Não sei, vou ter que levar. Ela já quer ir trabalhar junto, né? Porque aí tem isso, né? A gente tem que trabalhar em casa. Então, ligar o computador, o pai dela ainda consegue ligar o computador e ficar fechado no escritório um tempo. Eu não existe possibilidade.
ela participa das conversas com os alunos. Bom, nem o banheiro, né? Isso é uma coisa que a gente fala seguido, né? Nem o banheiro você tem autonomia, nenhuma, né? Liberdade nenhuma. Se você fechar a porta, a criatura fica esmurrando até abrir, né? Então, é um desafio. Eu não sei como é que os pais e as mães estão lidando com essa coisa do trabalho, mas aqui em casa o ritmo tem sido na madruga, assim, o que é extremamente exaustivo, né? Porque aí vai da manhã para poder dar conta de alguma coisa, e aí depois você tem que acordar, 7 e pouco, 8 horas, a criança já, né? Isso quando ela não dorme comigo, aí, gente, o que se faz uma hora dessas, né? Mas é um pouco do nosso cotidiano aqui. A gente ainda acha que tem muita sorte, porque ela é muito querida, ela é muito parceira, assim. Então, Ela né? é. Eu Fico acho que ela pensando. sentiu que não tinha como expandir o mundo dela fisicamente, então ela resolveu expandir na imaginação, né? Eu acho que isso é bem significativo, assim. Que bárbaro, Uhum. que bárbaro. É. Tem conversado tanto, né, com as famílias e também eu trabalho com adolescentes e crianças maiores também, a gente fala tanto da importância de poder expandir esse, adorei essa ideia, tá? De poder expandir esse mundo da imaginação quando, né, os movimentos estão limitados, porque é o que também nos possibilita a saúde nesse momento, né, de criar narrativa simbólica. Pensando também, Gisele, como curtir e esses relatos tão lindos, tão sensíveis de vocês do cotidiano dela, né? A gente aproveitar o presente e agarrar muito mesmo agora e estar tá pertinho mesmo agora, porque o que a gente puder nutrir agora do presente, depois vai ser a gasolina afetiva para o posterior, né? Se a gente fica só preparando uma situação que vai vir, aí a gente também se descola do presente e esse futuro a gente tem tão pouco controle, né? Quando que vai voltar as aulas de fato, agora voltando para a bandeira vermelha, né? Eu tenho certeza que as adaptações vão ser algo muito novo para todo mundo, porque ninguém viveu uma experiência tão radical, coletiva, como essa que a gente está vivendo. Mas, enfim, a gente não sabe como vai ser, então a gente tem que poder curtir e aproveitar esse presente, né? Que é. E as crianças são esse presente também, né? No duplo sentido. Elas estão ali inteiras, né? Elas não estão preocupadas de como é que vai ser a volta da escola. Elas estão aqui, hoje. Tô com fome, tô com fome. Né? Tô com sono, tô com sono. Eu vivo é o agora. É verdade. Tem razão. Queria trazer uma situação que para nós tocou profundamente a equipe, que foi a sensibilidade de vocês em certo momento com os professores de pararem e perguntarem para os professores de uma maneira muito espontânea, como é que vocês estão, né? Uma preocupação humana com o outro humano que estava ali do outro lado. E isso foi muito importante para a equipe da Cotidiano, o olhar de vocês também humanizador, né? Para a gente, porque não pegou só quem estava ali com vocês naquele momento. Isso se estendeu, né? Como um abraço para a equipe toda. Então, eu queria que vocês pudessem contar um pouquinho sobre como é que foi isso, como é que vocês têm visto também essa relação. Olha, na verdade, assim, a gente. Para nós era uma coisa, né, não necessariamente banal, mas é que isso é fundamental, né? Às vezes às vezes não, a gente está vivendo um momento em que muitas vezes as pessoas estão negando a realidade, né? Então faz-se de tudo para passar por cima do que está acontecendo e as coisas elas não estão normais, né? As pessoas elas estão sendo muitas vezes, né, em outros contextos obrigadas a trabalhar e existir como se nada tivesse acontecendo, mas muita coisa está acontecendo, né? A tela está invadindo a nossa vida, né? E nós somos pessoas que temos N demandas dentro de casa e mais o trabalho, né? Então, para nós, assim, a gente se surpreendeu, porque, assim, perguntar para os professores, querer ouvir eles, para a gente era algo muito fundamental, porque a gente tem uma relação com a criança e uma relação de afeto, eles têm uma relação de afeto muito grande, né? Isso faz parte da nossa comunidade, como tu disse, né? Então, nós não tinha como a gente conversar com os profs que são tão afetivos com a nossa filha, conhecem ela muito bem, sabem do que ela gosta, e não perguntar a respeito deles. A gente está sempre muito preocupada com isso, né? Então,
foi assim, foi natural e bem importante poder ouvi-los, né? Porque é isso, né? Tem a máquina mediando, mas a gente também sente essa falta de conversar, de saber como as pessoas estão, né? E foi uma deixa que a Catarina nos deu, né? Porque a gente sempre fala com ela, ó, filha, daqui um tempo, daqui umas horas, tem a conversa com os profs e tal. E acho que uns 10 minutos antes do horário da conversa, ela dormiu. Ela nem tá mais dormindo à tarde, mas naquele dia especificamente ela resolveu dormir. E aí a gente, né, ao invés de até eu fiz contato com a Priscila naquele dia e tal, mas não tinha sentido cancelar, né? Se a gente podia Claro. conversar um pouco, né? Também, então, quando abriu a live, a gente simplesmente começou a conversar. E aí calhou também dos profs poderem falar alguma coisa, né? Porque assim como a gente vira, depois que a criança nasce, a gente vira os pais da Catarina, né? Deixa de ter personalidade própria, os professores. Às vezes a gente tende a ver também, o professor da Catarina, né? Mas não é só, né? É o Matheus, é a Luciana, é a Carol, né? É a Priscila, é a Bianca. São todas pessoas, tu, a Priscila, toda a equipe, são pessoas que, nesse sentido que a gente estava conversando, também são dessa familiaridade, né, cotidiana. Então, a gente precisa que todo mundo esteja bem, não adianta só a gente estar bem, a gente precisa que todo mundo esteja bem para na volta tá tudo inteiro, né, para a cotidiana estar inteira, não só fisicamente, mas também emocionalmente, né, afetivamente. É, a pena. A gente tem muita saudade, né, de todo mundo, de estar lá, dos pais, né? Essa semana teve reunião, ficou ligado o som, eu não tinha visto porque eu não sei mexer em praticamente nada. E aí eu comecei, ai, olha a mãe daquele gurizinho lindo, mas eles estão meio no escuro. Eu comecei a falar e todo mundo estava ouvindo. Mas é isso, é essa alegria do reconhecimento, né? E essa preocupação que as pessoas, né, consigam se reinventar e estar bem para a gente poder passar por tudo isso, né? Como tu disse, é algo completamente inédito, né? E mexe com muita coisa, né? Então a gente ter esse olhar, esse carinho com o outro. Se a gente não pode se abraçar, pelo menos a gente tem que conversar a respeito desses sentimentos, né? Que não deixa de ser um jeito de abraçar, né? A gente está descobrindo outro jeito de abraçar virtualmente. Gente, estou muito emocionada. Muito obrigada pelas palavras de vocês, o relato. Lindíssimo. Enfim, tá faltando, tô engasgada aqui, segurando. Vou abrir para a família da Olivia também vir conversar conosco. Agradeço muito que a gente continue nessa relação tão linda e tão potente. Um beijão para você. Beijo, Catarina. Parte dela. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Senhor, haja coração, né, gente? Vamos ver se eu consigo mediar até o final. Israel, querido, pede para entrar na live. Que eu vou te inserir aqui. Vamos ver se eu consigo. Vem pelo da Ana, né? Ana e Israel, estou inserindo vocês na live. Os pais da Olivia, saudade. Olá, bom dia. Olá, bom dia. E aí, que bom. Tudo bom? Tudo ótimo. Bianca Help. Bianca Help. Então, coisa boa a gente poder conversar. A gente já vem conversando, né, Ana e Israel, durante essa quarentena, trocando, e é tão legal, porque ao mesmo tempo que tem situações bem delicadas que a gente troca, e do desenvolvimento da Olivia, da situação toda, né, que são as delicadezas do cotidiano e desafios,
também vocês nos nutrem, né, de afeto, de percepções e de muito senso de humor, o que é maravilhoso, porque a gente compartilha as mensagens e isso nos ajuda a estar mais... Então, a palavra está com vocês. Nos contem como é que está sendo essa quarentena, esse isolamento social, o que vocês poderiam compartilhar com as outras famílias também. Tá. Bem, eu continuei trabalhando de forma presencial, né, Bianca? Eu acho que talvez seja de conhecimento de todos, assim, que a gente conversa. E, bem, aconteceu tanta coisa, assim, que com certeza o Israel vai falar melhor que eu, assim, né? Vai lembrar melhor que eu, mas, assim, no primeiro mês eu fiquei, assim, apavorada, meu Deus do céu, o Israel vai fazer um puerpério com uma licença maternidade com a Olivia em casa, né? Enfim, nem que fosse um mês, porque acho que ele nunca tinha ficado tanto tempo, assim, né, sozinho com ela. E aí, no primeiro mês, eu enchi a casa de materiais, de massinha de modelar, tinta. Cada dia eu trazia uma coisa diferente, né? E muita preocupação da vigília, né? De não trazer nada para casa, enfim. Então, foi bem... Acho que o primeiro mês, assim, foi o pior para mim, realmente, assim, mais cansativo. Tirei férias, 2 períodos de férias, assim, né? Mas... a minha rotina mudou no sentido da vigília, assim, depois eu fui me acalmando, não, eles não precisam de tanta coisa, né, nos primeiros dias, olha, Israel, ela come em tais horários, a gente tem que manter a alimentação assim, então a questão do controle, saí um pouco do meu eixo no início nesse sentido, assim, né, ai, como é que vai ser, muita preocupação com isso, né, mas, assim, com o passar do tempo, eu fui vendo que, bem, com certeza a Olivia tá muito melhor com o Israel, viu, Neia? A Olivia tá muito melhor o dia inteiro com o Israel do que comigo. Acho que comigo ela ia se deprimir, assim, né? O Israel tem mais... Enfim, não tem, né? É muito diferente de mim. Então, assim, o que eu posso dizer? Hoje, às vezes eu até esqueço que a gente tá em pandemia, claro, né? Não, tirando a parte da vigília, que se mantém, né? Mas, às vezes, por momentos, assim, eu esqueço, porque eu sigo indo, vou trabalhar, minha rotina de trabalho, fora a vigília é a mesma, né? Venho para casa e eles já estão, assim, numa sintonia, numa cooperação, assim, que, nossa, não sei se algum dia eu vou alcançar, assim, né? Então, muito legal, assim, ver, acho que foi uma relação que expandiu em relação ao vínculo, não que eles não tivessem, né, mas, assim, foi uma expansão que muito legal de ver, assim, né, uma parceria, eles são muito mais parceiros quando estão sozinhos do que quando eu chego, assim, né, quando eu chego é aquela coisa dela querer ficar muito vinculada a mim, porque, enfim, passei o dia inteiro longe, né, então, muito legal, assim. Acho que o Israel vai narrar melhor, assim, as aventuras de quarentena, né, de pandemia, enfim. Essa situação para mim foi o inverso. Eu não continuei trabalhando. Então, pela primeira vez em muito tempo, muitos anos, eu não trabalho. Daí, tipo, isso... inicialmente foi legal, assim, porque, tipo, eu sou autônomo, né? Então eu não tenho férias, eu não tenho, tipo, eu vou... Enfim. Eu disse, tá, vamos ficar um tempo, vamos ver, de repente, né? Como vai ser. E no início eu fiquei muito tranquilo. O início foi muito bom, tá? Beleza, vamos brincar aqui. Saímos muito ainda aqui. Saímos muito aqui no condomínio ainda, muito assim, descíamos com a vigilância desde o início das mãos, né, e tal. E aí só foi aumentando o cuidado cada vez mais, mas ainda estava tranquilo. Mas lá pelo 3º mês, já muita coisa havia acontecido, lá pelo 3º mês, tipo, tá, não é brincadeira. Acho que a coisa tá ficando séria, né? E daí bateu uma ruim, assim, não foi legal, foi, tipo, foi muito intenso, né? Tem sido muito intenso, mas pra mim foi muito desgastante. Esse 3º mês foi horrível. E, tipo,
Só que daí eu percebi, calma aí, cara, beleza. Tá ruim pra ti, tá ruim pra todo mundo, que nem os outros, não tá fácil pra ninguém. Mas, peraí, tu tem uma companheira que continua trabalhando na rua, dentro de um hospital. Então, tipo, ela tá muito mais exposta. Tipo, tá ficando muito mais tempo longe da filha nessa função, né? Tem que ter toda essa coisa. Então, cara, te situa, né? Beleza, tá ruim, mas sai dessa, bate no fundo do poço e volta. Então, tipo, passei ali dentro desse terceiro mês umas 2 semanas, assim, bem, bem ruins. De novo, contei com a compreensão, com a parceria da Ana, além de toda, né? Mas, acho que essa foi a parte mais difícil, assim, para mim, o terceiro mês. Depois as coisas têm voltado, né? Há pouco a gente conseguiu visitar alguns parentes. Tem uma zona Conseguiu da quarentena, né? Muito interessante essa visitar. agitação de ir comprar materiais, de fazer muito lindo esse relato, muito honesto. Tocou muito. E depois a gente não, vai dar tudo certo, daqui a pouco uma deprimida, né? Acho que todo mundo sentiu isso, geral. E interessante o tempo que vocês colocam, terceiro, quarto mês, porque também no consultório eu senti a mesma coisa, nesse terceiro, quarto mês, tanto eu quanto, né, geral. A gente perguntar, é isso mesmo? A gente vai ter que fazer tudo de 2020? Não era 15 dias, 20 que a gente ia parar, se vai parar, não tem previsão de mês. Muito duro, né? E tipo... tá, cara, então o que eu vou fazer, né? Tá, tipo, eu não descartei a questão do trabalho, houve aí dias de eventos nesse meio tempo. Há pouco nós conseguimos visitar algumas pessoas, depois de fazer uma restrição bem severa em casa, a gente conseguiu visitar pessoas, os bisavós da Olivia, assim. A minha mãe, né? Foi muito legal, tá? Fantástico, fantástico. Emocionante, assim. Mas o que aconteceu, assim, que eu acho que mais marcou, olha aí, que aí faz uma conexão com a primeira fala que tu fizesse do pai, me ajuda a olhar, né? O Galeano é mesmo o cara e tal. Mas me ajuda a olhar como, né? Me ajuda como? Tipo, eu vou olhar pro mar ali, tipo, olhar aqui, quantas vezes eu já fui pro mar, aquilo ali pra mim é normal, ou eu vou pegar e tentar resgatar esse olhar de criança e tal. E é isso que eu tentei fazer, né? Eu acho que foi a maior transformação que a pandemia, que essa situação toda trouxe, foi essa coisa de resgatar o olhar de criança, assim. E já tá dando, acho que problema, acho que tem muita poeira no meu quarto aqui. E o lance todo o lance é assim, ó. Eu sou um cara reclamão, né? Eu sou reclamão. E uma das coisas que eu sempre reclamo é do apartamento. Eu acho o apartamento muito pequeno e tal. Porque no contrato de venda ele era de um tamanho, na planta ela é de outro e na prática ele é de outro, né? Eu disse, peraí, meu, que me roubou um pedaço do apartamento nesse meio tempo. Mas, meu apartamento tem um lago, tem um bicicletário, ele tem jacarés, ele tem telefone, de todos os tipos de telefone que existem no mundo ele tem. A gente tem pista de corrida, tem uma floresta, escorregador e tal. E toda essa reforma foi grátis, né? Tipo, ela... Pelo amor de Deus. Azar. Não. A gente tem um arsenal aqui, a arma mais usada é uma arma que espanta jacaré com um som de pum, né? Tipo, essa arma ela inventou, né? Tá, como é que a gente vai espantar o jacaré? Ela pegou um tubo ali e começou a fazer som de pum, e agora toda vez que o jacaré se aproxima, ela vai lá e tira, né? Enfim. Então, acho que essa coisa de esse medo que me bateu, hoje eu consigo ver que numa conversa que a gente fez no Zoom, né, que a gente, a pandemia, eu até falei, a pandemia parece aquele período, ou a tarde do domingo, ou aquele período antes de dormir que a gente fica meio
meio ansioso, só que em período estendido, né? Então acho que era essa ansiedade que eu acabei sentindo e que bateu sobre nós, foi essa aí, de peraí, cara, tu vai ter que te recolher, e aqui a nossa aldeia que cuida dela é reduzida, né? A única pessoa que nos auxiliou desde o início foi a minha mãe, então nós somos 3 cuidando, e aí a mãe ficou aí 5 meses sem contato com ela nenhum, e aí ficamos nós 3. Era isso, né? Então a gente se ilhou mesmo. Claro, nós saímos, vamos a parques aqui, mantendo o cuidado. Inclusive conseguimos ver 3 colegas, na verdade, né? 3 coleguinhas da coach. E aí, claro, com aquela aflição do contato, mas sabendo que são pessoas que estão se cuidando e que a gente consegue minimizar isso. A gente sabe que tem gente que não está conseguindo nada de contato e imagino o quanto isso é difícil. Respeito muito, não é uma questão de... Eu jamais vou dizer, tá certo, isso tá errado. Não, só estou dizendo que a gente conseguiu fazer. Conseguimos, aconteceu bem, já faz mais, sei lá, quase um mês aí, a última também faz umas 2 semanas, a gente viu uma outra criança e tá todo mundo bem, né? E isso alivia muito, né? Essas saídas, né? Às vezes fica só em cima da bicicleta mesmo, não desce, não encosta em nada. Mas eu acho que de tudo mesmo foi isso, de resgatar essa visão, assim, da gente, né? De tipo, pô, cara, nós somos todos, né? Todo mundo que tá vendo e que não tava conseguindo ver, nós somos foda pra caramba, olha o que a gente tá passando, né? Tipo, oh, para aí, meu. E essas crianças, se vão perder ano letivo, as mais velhas, elas vão ter, até a Ana me trouxe esse comentário de uma pessoa aí, do Karnal, né? Num curso que ela fez, que ele disse, essas crianças vão perder ali a fórmula de Bhaskara, vão perder as orações reduzidas de gerúndio, mas elas vão ter passado por uma pandemia, que é um ganho em capacidade de adaptação absurdo, né? Enfim. Bom, tem muito mais coisa, mas acho que Eu acho que nos trouxe muito, a pandemia nos trouxe muito a questão de organização, que eu e o Israel sempre tivemos dificuldade, assim, né, individualmente falando, né, conseguimos organizar a vida financeira que precisou ser reorganizada, né, insumos, enfim, organização do que comprar, do desperdício. Então hoje a gente tá, eu não sei se a gente teria feito isso em outro momento, parece assim, que nos forçou, né? Sim. E isso tem coisas que eu tô me instrumentalizando em relação à disciplina positiva com ela, estamos tentando, né? E isso a gente está conseguindo evoluir. E eu também não sei se seria possível no momento normal, assim, né? Em função da correria, porque eu saía do hospital, ia buscá-la, chegava em casa, janta, e o Israel trabalhando. Então a gente quase não parava para olhar para isso, né? E hoje eu vejo assim que a relação de nós três, de nós dois, de nós três, enfim, dos dois, deu um up assim que foi bem importante, assim, bem perceptível. Ela nem se fala, né? A imaginação dela expandiu, embora de uma forma controlada, eles saem de bici, controlando o distanciamento. Eles ficam muito mais dentro de casa do que o normal, né? Do que antes, né? E a expansão dela, de pensamento, de imaginação, contando histórias, assim, meu Deus, é outra criança. Claro que 7 meses faz muita diferença, mas uma maturidade, assim, e um companheirismo, né? Assim, muito, muito legal, assim, de ver. Passamos por várias coisas, né, Bianca? Tu nos ajudou muito, assim, nossa, fundamental. Precisou tomar o primeiro antibiótico da vida na quarentena, pensei, não posso acreditar que isso está acontecendo. Fiz um drama por causa daquilo e passou aquilo, assim, né? Foi de boa. Mas, enfim, tudo bem, estamos bem, de saúde, de tudo, assim, né? Apesar de tudo. E, assim, daria um livro, né? Parece que passou, sei lá, foi rápido, mas muita coisa que se conta. Passaram-se anos, né? Desde o início. Sim. Eu acho que uma coisa que a gente acabou desenvolvendo, assim, de observar,
Por mais que nós sejamos um casal chato, a gente pensa, meu Deus, pobre criança. É, chato. Assim. A gente é chato, fica regulando e tal. Mas, mas essa coisa de resgatar a observação dela, né? Do que ela faz e como ela conduz as coisas que ela quer fazer, né? E eu acho que o lance de admiração, assim, entre nós, né? De, tipo, admirar as coisas que ela consegue fazer. E assim como o Paulo, né? Alguém manda um beijo pra esse homem por mim, que eu adoro. Eu sou fã do Paulo e da Juscelia, assim, né? Eu sempre mando recadinhos pra eles. Alguém, Ju, beija esse cara aí, porque ele merece. Beija esse cara. Usar a máscara é uma coisa melhor. E aí eu acho que é coisa de admirar, tipo, admirar minha companheira, né? Os professores, vocês todos e tal, mas admirar minha companheira, olha tudo que ela tá fazendo. Ah, não ia conseguir ficar, não sei. Não sei, né? Como ela disse, não ia conseguir fazer a mesma coisa. Não sei. Não sei se a mesma coisa é preciso, né? E disso, acho que a gente como família, assim, agora, nesse momento, conseguiu colher essas coisas, de admirar o casal, de admirar a filha, de saber o quanto a ajuda dos outros é importante, né? E isso, sem muito estresse, dando esse... Percebemos agora, claro, não é agora, tá na, tipo, é que nem os vídeos dos YouTubers, né? Só mostra a parte que deu certo, né? Tem bastidores e que é difícil. E segue sendo Segue sendo, né? Como a gente viu uma pessoa assim, essa coisa de tentar a disciplina positiva, teve momentos que eu disse, chega de disciplina positiva, acabou. Né? É o que eu falei até pra ti, eu disse, no meu tempo era assim, ó, toma remédio. Se não tomava, fazia tomar, depois tomava um tapa porque tinha que fazer tomar, né? Porque não tomou? Mas daí depois, da meia hora, uma hora depois que tu te acalma, que tá, relaxa, volta, disciplina positiva. Porque isso também, porque não vai resolver na primeira fala, né? Esse é um conceito que eu hoje compreendo melhor. O conceito de repetição ele é bem diferente do que eu achava, né? Ele é infinito. Né? E tem a nossa expectativa também, né? A gente cria expectativa que 1, 2, 3, 10 vezes, né? Uhul, mas não, né? Eu acho que é isso, né? Que a gente compartilha. Ela tá circulando aqui porque a gente recebeu a visita da minha mãe, né? A avó dela, que é o xodó, né? Então, é a única neta. Então, ela tá aqui, ela vai ficar mais tempo interagindo lá, com certeza. E o nosso contato hoje é mínimo, assim, é o contato que, como o Zé comentou, e a minha sogra de vez em quando agora, de um mês e meio pra cá, né? Ai, gente, maravilhoso, muito. Eu que agradeço, né? Nossa, cotidiana a gente agradece essa honestidade, generosidade de relato. E que lindo poder compartilhar do olhar com vocês, né? De vocês com a Olivia. A gente tá louco de saudade. Então o pessoal começou ali a subir, Olivia, né? Muito saudade dessa situação, desse espaço. A gente agradece muito, eu agradeço muito o laço de parceria, de confiança também na gente. E eu acho que isso dá sentido e nos ajuda a encontrar sentido para esse tempo tão maluco, tão complexo que a gente está vivendo. Desculpa a emoção. Aí foi. Né? Assim, super controlada, psicóloga. Geralmente eu sou. Não deu. Então tá bem. Muito obrigada por esse relato maravilhoso. A gente segue junto em parceria. Eu vou chamar a família da Ali para fechar a live com a gente, tá? Um beijão para vocês. Um beijo especial. Obrigada. E alguém escreveu aqui que o nosso apartamento seja maior que o mundo, né? Ai, tchau, amor. Tchau. Até mais, gente. Um bom final de semana. Obrigada, igualmente. Bom, pessoal, né? Eu vou fazer o seguinte. A gente tem 10 minutos para encerrar a live, porque o Instagram encerra por conta.
Eu vou fechar a live e vou abrir de novo com a família da Ali. Pode ser? Acho que fica já, porque daí a gente tem um tempinho maior, depois a gente junta os vídeos para ficar no repositório da Coach. Enquanto isso, eu pego um lencinho para respirar um pouquinho, tá? Que momento lindo. Então, exatamente. Então, né, 2 minutinhos só para a gente se recompor e a gente chama a família da Ali. Eu vou conseguir gravar. Vamos ver.